Olá pessoal, vamos apresentar aqui o projeto da disciplina de microcontroladores, que consiste num produto para calcular o IMC das pessoas, o índice de massa corpórea, composto pelos alunos Danilo Augusto Coutinho e José Anderson Silva dos Santos, com a orientação do professor Hilton Luiz Barbacena. Os objetivos do projeto são, de maneira geral, elaborar um produto para calcular o índice de massa corporal, de maneira específica, desenvolver um produto amigável ao usuário, robusto, resistente e compacto. Inicialmente, vamos falar sobre o índice de massa corpórea, que consiste numa medida utilizada para medir a obesidade que foi adotada pela Organização Mundial da Saúde. Ela é útil para ajudar no combate a doenças como hipertensão arterial, doença arterial coronária e diabetes. Isso porque, utilizando esse índice, nós temos como um parâmetro para avaliar como está o estado de saúde da pessoa. Ele consiste no peso dividido pela altura ao quadrado. Aqui nós temos algumas categorias que foram utilizadas no nosso projeto para classificar as pessoas de acordo com seu índice de massa corpórea. Se o índice der abaixo de 17, a pessoa está muito abaixo do peso. Entre 17 e 18,5, abaixo do peso. Entre 18,5 e 25, peso normal. Entre 25 e 30, acima do peso. Entre 30 e 35, obesidade nível 1. Entre 35 e 40, obesidade nível 2, ou severa. E acima de 40, obesidade nível 3, ou obesidade mórbida. Aqui nós podemos ver uma visão geral do projeto, que consiste basicamente de um display de 7 segmentos, um conjunto de displays, que vai ser mostrado posteriormente, um teclado matricial 4x4, um LED e também temos uma chave liga e desliga, um botão de reset, que não dá para ver nessa figura, mas que será mostrada posteriormente. E aqui nós temos uma visão interna do circuito, onde foi utilizado, no caso, o Arduino Nano, vai ser explicado o funcionamento dele mais adiante. Aqui podemos ver a chave, uma bateria de 9 volts para tornar o projeto mais portátil. E aqui nós temos os displays de 7 segmentos. E aqui a conexão para o teclado e para o LED. Os componentes do circuito são inicialmente esse teclado matricial, que é composto por 4 pinos de linha e 4 de coluna, que ao pressionar qualquer uma dessas teclas ele faz a conexão entre esses pinos. Por exemplo, o botão número 5 está na linha 2 e na coluna 2. Então, ao apertar o botão 5, ele faz a conexão entre a linha 2 e a coluna 2. Com a combinação entre linha e coluna é possível saber qual foi o botão que foi pressionado. Existe uma biblioteca chamada Keypad.h, que será mostrada, que é responsável justamente por fazer o gerenciamento desses pinos que estão conectados às entradas do Arduino, fazendo com que o mesmo reconheça qual foi o botão que foi pressionado. O outro componente é o módulo display de 7 segmentos, responsável por mostrar as entradas e as saídas e os valores que estão sendo digitados de peso e altura. Ele é composto por... Cada módulo desse é composto por 8 displays de 7 segmentos conectados. E ao todo nós utilizamos dois, que é um para a parte superior e outro para a parte inferior, como mostrado na figura anterior. E ele tem 5 pinos, VCC, GND, que são alimentação, DIN, que é para entrada de dados, Clock, que é justamente para temporização, e o CS, questão de habilitação. Na saída do display existe mais outros 5 pinos para ligar em cascata, que foi o que fizemos, conforme mostrado aqui na figura. Nós temos aqui a saída de um display ligado na entrada do outro. E aqui é a entrada ligada no circuito do Arduino. Aqui nós temos o Arduino Nano, que é o cérebro do circuito, responsável por fazer todas as operações. Ele é composto por várias entradas digitais e algumas analógicas. No caso, nós não utilizamos as entradas analógicas, apenas as digitais, para fazer leitura do teclado, fazer escrita no display. Aqui ele possui uma alimentação nessa entrada VIN que pode ir de 6 a 20 volts. No caso, nós utilizamos uma bateria de 9 volts, mostrada na figura anterior. Aqui nós conseguimos 5 volts e aqui 3.3. E aqui nós fizemos uma etapa de potência para alimentar os displays através de um circuito com 7805.
Então poderia se perguntar, por que utilizar o 7205 se na saída do Arduino já podemos obter 5 volts? Porque o Arduino ele não possui corrente suficiente para alimentar os displays, então foi necessário conectar esse 7805 de forma que apenas 5 volts chega ao módulo display, justamente para a questão de alimentar o Max, que é o CI, que vai ser explicado posteriormente, e os displays. Aqui é mostrado o esquemático do circuito, onde é possível ver o Arduino Nano, que é o microcontrolador do circuito, responsável por fazer as operações, os 8 pinos para a entrada do teclado matricial, e aqui nós temos 5 pinos, mas que na verdade utilizamos apenas 3 devido à questão de potência para conectar os displays de 7 segmentos ao Arduino. Aqui nós temos 2 conectores para a chave e aqui nós entramos com a bateria de 9 volts. Aqui também nós temos mostrando a parte de reset. Quando apertado o botão, o circuito volta a inicializar as operações. Aqui nós temos um LED para mostrar que o dispositivo está ligado, e aqui nós temos um conjunto capacitor diodo para questões de estabilização das tensões e de proteção do circuito. No layout do circuito, que é considerando a vista superior, ou seja, como vi na placa de cima, como mostrado na foto logo no começo desta apresentação, aqui nós temos o layout do circuito, onde nós temos o Arduino Nano aqui no centro, o conector para o teclado e os conectores para os displays. Aqui esses jumps ocorreram devido a uma adaptação que tivemos que fazer no circuito, já que utilizando esses pinos da direita nós não conseguimos o resultado desejado. Aí aqui nós temos as entradas como a fonte, a chave e o botão de reset. Neste esquemático é mostrado a forma como conectamos o circuito. Ele foi utilizado para fins de simulação, de forma que tivéssemos uma noção de como o circuito iria se comportar antes de montá-lo na prática. Utilizamos para essa ferramenta a Proteus, utilizando o módulo Easy. Aqui nós temos o Arduino Nano, onde nós colocamos um teclado matricial aqui nos pinos digitais, entre os pinos D2 a D9. Primeiramente vindo as linhas aqui no sentido de baixo para cima e depois as colunas. E aqui foram feitas as conexões do display Max, através dos displays com o Max, que são mostrados aqui do lado direito do esquemático. Aqui nós temos a primeira fila de displays. O Max 7219 é conectado da seguinte forma: nós temos os pinos D-in, Load, Clock e o D-out. Aqui são conectados nos pinos A, B, C, D, E, F, G e D, P, são os segmentos dos displays, e aqui são os respectivos displays 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E são correspondentes aos 8 displays que são conectados a cada Max desse, conforme mostrado no módulo. Esse D-out é justamente para ligar dois displays em cascata, como fizemos. Esse D-out ele vai no D-in do outro Max. Aqui nós temos também, considerando aqui que o clock e o load são os mesmos do conectados lá em cima, de forma que eles estão sincronizados. Aqui é mostrado o botão de reset da mesma forma. Aqui no código nós podemos ver o que? Inicialmente a inclusão das bibliotecas LED Control, responsável pelos displays, Keypad, responsável pelo teclado. Aqui nós iniciamos o objeto dos displays, LED 1, onde esse pino 12 está conectado ao data, o pino 11 conectado ao clock, o pino 10 ao load. Esse 2 significa que nós estamos utilizando dois módulos. Aqui é responsável pela parte do teclado. Isso significa que o teclado matricial é um teclado 4x4. Essa parte aqui de baixo mostra um mapa de teclas. De forma que aqui nós temos a parte numérica. Esse jogo da velha aqui é responsável pelo backspace. Aqui nós temos o ponto e aqui o 13 é responsável pelo Enter.
Esses três botões não possuem função alguma, conforme nós vamos mostrar na parte lá de baixo. Aqui nós temos a configuração dos pinos. Os pinos 9, 8, 7 e 6 são os pinos de linha. Os pinos 5, 4, 3, 2, os pinos de coluna, conforme mostrado no esquemático. Aqui nós temos o objeto do teclado, no caso um objeto keypad, e nós inicializamos ele com o mapa de teclas, com os pinos de linha, os pinos de coluna, o número de linhas e o número de colunas. Aqui nós temos as variáveis básicas, que são floats, ou seja, números de ponto flutuante, o peso, a altura, o MC. Esse botão aqui é responsável para indicar o estado do cursor, se ele está piscando ou não. Esse aqui é uma string de saída, que serve para mostrar o estado da pessoa, se ela está obesa ou está abaixo do peso, por exemplo. Aqui nós iniciamos a configuração, a parte inicial. Essa variável resposta indica se teclas foram pressionadas. Por quê? Aqui nós vamos colocar uma apresentação para o usuário. No caso, vamos mostrar nossa instituição e nossos nomes. E se caso o usuário quiser cancelar ela, pode apertar algum botão que vai criar uma espécie de flag que vai retornar, que fazer com que as funções retornem -1 e dessa forma a apresentação é interrompida. Aqui nós vamos fazer a configuração dos displays. Ativá-los colocando aqui que o shutdown é false. Isso pode ser visto na referência da biblioteca. E vamos limpar os displays de forma que apague qualquer resquício de um lixo, alguma coisa que possa acontecer na configuração. Aqui nós vamos começar o código propriamente dito. Após a parte da apresentação, o dispositivo pede o peso e a altura e mostra a mensagem de cálculo de MC. Aqui nós podemos ver duas funções básicas, a função transcrever e a função mensagem. A função transcrever é responsável por fazer com que o texto transcorra na tela como um letreiro de ônibus. E a função mensagem é responsável por apenas mostrar a mensagem. Sendo que aqui nós podemos ver que temos os valores 0 e 1. Isso significa que essa mensagem vai ser mostrada no display superior e essa vai ser mostrada no display inferior. A seguir, os displays são limpados. Na função transcrever, nós temos os seguintes parâmetros: antiga e tempo. A string antiga é a string que nós estamos querendo transcrever. E aqui nós criamos uma string chamada fluxo, uma string inicialmente branca, de forma que inicialmente os displays vão estar todos apagados. Aqui neste for, nós vamos passando a string antiga a string tempo. De que forma? Apagando o primeiro caractere de fluxo e no último caractere inserindo o caractere de antiga e removendo o caractere de antiga, de forma que nós vamos transferindo o primeiro caractere de antiga para o último caractere de fluxo, de forma que nós vamos inserindo a string no display, de forma que vamos fazer o efeito de transcorrer, como no letreiro de um ônibus. E aqui, a partir do momento que toda a string antiga é transferida para fluxo, nós vamos começar a ir apagando o primeiro caractere, como estávamos fazendo antes, e inserindo um caractere em branco, de forma que toda a string seja transcrita. Aqui é essa rotina for é justamente para a cada vez que nós vamos modificando fluxo, ele seja escrita. Essa primeira parte é para escrever na primeira parte do display e essa na parte de baixo. E aqui é justamente o flag que estávamos falando. Quando alguma tecla for pressionada, então o laço é quebrado. Aqui na parte de baixo é mostrada a função mensagem, que serve para apenas mostrar a mensagem na tela. Ela recebe a mensagem e recebe o display que nós queremos. 0 para o superior e 1 para o inferior. Esse diff aqui significa o seguinte, que diferentemente da função transcrever, aqui colocamos mensagens com M. Só que o M não é possível de ser escrito no display. Então nós utilizamos dois displays para escrever o M. Então esse diff ele faz a diferença entre a própria string e os displays. E aqui esse for é justamente para escrever a mensagem no display.
Aqui começamos a execução do programa propriamente dito. Após a execução da apresentação, é pedido ao usuário para que ele digite o peso e a altura. A seguir é mostrada uma mensagem de cálculo de IMC. Então os displays são limpos e é mostrada as mensagens P e A para indicar que o primeiro display é para o peso e o segundo para a altura. A seguir então é chamada uma função. Por que passar novamente o parâmetro P para uma função e aqui no caso embaixo passar o parâmetro A? Para o caso em que o usuário digite o peso de maneira incorreta. Por exemplo, se o peso for 0 ou se o peso for maior que 300, que são condições que naturalmente são absurdas, ou deveriam ser. Se o peso for 0, é mostrada então a mensagem entrada nula. Se o peso for maior que 300, é mostrada a entrada alta. A mesma coisa para a altura. Então, se aconteceu esse erro, então é necessário limpar os displays e escrever novamente P ou A. Por isso que a função recebe número, ela tem como parâmetro P e a linha onde nós vamos receber o peso ou a altura aqui embaixo. A leitura é feita através dessa string de entrada, que inicialmente começa vazia, de forma que conforme o usuário for digitando as teclas, ela vai sendo incrementada. Esse botão corresponde à tecla que foi pressionada, que vai sendo alterado de acordo com conforme o usuário digitar uma tecla, o que é feito por essa função aqui, procura letra. Inicialmente ele mostra a mensagem, justamente P igual ou A igual, conforme mostrado anteriormente. Essa rotina aqui serve justamente para que o cursor fique piscando, no caso ele pisca a cada meio segundo, de forma que o usuário tenha noção onde ele vai estar digitando, de forma a tornar o projeto mais amigável. Se o botão for um caractere numérico, ou seja, não for 0, que é o caso dele não ler nada, não for 13, não for backspace e não for nenhum desses 3 caracteres que não são válidos, ele entra nessa rotina, que é justamente para a leitura de caracteres ou do ponto. Esse primeiro if garante justamente que não vai haver a inserção de novos pontos, pois apenas um único ponto que representa o ponto decimal pode ser inserido. Então, se já tiver um ponto que é representado justamente por essa variável ponto, que é inicialmente 0, e que depois se torna 1 conforme o ponto vai ser pressionado, e você apertar um botão ponto, ele não vai permitir a inserção do ponto. Caso contrário, ele entra nessa rotina. Se o usuário não apertou ponto, então ele vai fazer o que? Ele faz com que a variável auxiliar receba botão. Por quê? Esse variável auxiliar vai ser utilizado no caso do usuário apertar o botão pela primeira vez, que será explicado aqui embaixo. Então, ele guarda o botão que você apertou na variável auxiliar e escreve o botão no caractere onde o cursor estiver piscando, no caso a posição. Por que 7 menos posição? Porque o módulo de displays, ele é orientado de 7 até 0 e não de 0 até 7. E a posição é incrementada, ou seja, o cursor vai para o próximo caractere. Se entrada e acrescentamos o botão entrada, ou seja, a string entrada. Então, para que servem esses dois contadores? Então, ponto e dec e ponto decimal. Porque o projeto ele possui duas limitações, assim. Se o usuário digitar 2 caracteres após o ponto, então a leitura é quebrada. Ou se o usuário digitar 6 caracteres, incluindo o ponto. Então, por isso é feita essas duas incrementações, sendo que essa é só feita se já existir algum ponto. Caso contrário, ou seja, caso o botão seja um ponto de fato, quer dizer, caso a posição seja diferente de 2, por quê? Porque não faz sentido adicionar um ponto se não tiver nenhum caractere inserido. A não ser que ele colocasse 0 ponto, mas não foi o caso aqui no nosso programa. Se a posição for diferente de 2, ou seja, não estiver no começo da leitura, ou seja, do lado do igual, quando tiver P igual, por exemplo, ele permite adicionar um ponto do lado do número. Por isso, então, agora temos a importância da variável auxiliar. A variável auxiliar ela guardou o último caractere numérico digitado. Então, ele vai fazer o quê?
ele vai digitar voltar à posição anterior do caractere, escrever o último caractere digitado numérico, vamos dizer no caso 2, e colocar o true, que representa que ele vai colocar o ponto. E acrescenta o ponto. E faz com que a variável ponto torne-se 1, ou seja, foi digitado um ponto. E acrescenta o contador total, porque são 6 caracteres, incluindo o ponto. Aqui é a rotina do backspace, caso o usuário queira apagar algum caractere que tenha digitado errado. Se a posição for igual a 2, ou seja, o primeiro caractere, não faz sentido apagar caracteres. Então, ele não vai fazer absolutamente nada. Se não, o que ele vai fazer? Ele vai escrever falso, vai escrever um caractere vazio na posição atual, porque se o cursor estiver piscando, ele estiver aceso, ele poderia permanecer aceso. Então, escrevemos nada para apagar o cursor. E escrevemos branco na posição anterior. Ele apaga o caractere e o ponto se tiver. E decrementa a posição, ou seja, eu voltei para a posição anterior. Se a entrada não tiver um ponto, o último dígito não for um ponto, então ele simplesmente remove apenas o último caractere. Mas se for um ponto, ele apaga 2. Por quê? Ele apagou o último caractere junto com o ponto. E decrementa as contagens. Aqui são as condições para a ruptura do laço. Se o número de números após o ponto for 2, se o contador total for 6 ou se for apertado o Enter. E apaga o cursor e retorna o valor que o usuário digitou. A rotina procura a letra basicamente chama o método getKey do objeto criado e o retorna. Se o usuário digitou alguma coisa, o retorna 0 se o usuário não digitou nada. Voltando ao loop, após receber o peso e a altura, ele converte a altura de centímetros para metros, pois a leitura da altura foi de centímetros, e calcula o MC de acordo com a forma mostrada, peso dividido por altura ao quadrado. A seguir, os displays são limpados e é mostrado o R de resposta e impressa a resposta aqui. Saída é justamente a conversão do IMC, que é um número de ponto flutuante, para um string, de forma que ele possa ser impresso nos displays. E essa aqui é uma rotina justamente para imprimir os displays. Nos displays, o IMC da pessoa. A seguir é chamada essa rotina de mensagem para mostrar a categoria em que o usuário se encontra. Ela é chamada a função resposta IMC para ser impresso na parte de baixo. Por quê? O IMC é impresso em cima e a resposta na parte de baixo. Essa função aqui, agora a resposta, é justamente para mostrar a categoria. Aqui foram mostradas justamente as categorias que foram apresentadas no começo desta apresentação. Abaixo de 17, muito abaixo, entre 17 e 18,5 abaixo e assim sucessivamente. Novamente na função principal, é mostrado aqui que após mostrar a resposta, ele aguarda pressionar alguma tecla, no caso Enter, e depois mostra até escrever normalmente para apertar Enter, limpa os displays e recomeça a rotina. Por fim, temos a tabela de letras. Algumas letras já são definidas na biblioteca LED Control, como as letras de A, F, H, L, AP, o espaço, por exemplo. Mas outras não. Então nós temos que criar as próprias letras para os displays, utilizando o comando setrow. Setrow justamente serve para dar um determinado display, a gente selecionar quais LEDs devem acender ou não. Aqui nós temos primeiro bit, o ponto, depois A, B, C, D, E, F e G. Configurando desta forma, nós podemos selecionar quais LEDs devem acender ou não, formando a letra desejada. No caso do M, o M é um caso especial, pois é necessário colocar 2 displays para que ele apareça, conforme mostrado aqui. Aqui nós temos justamente as letras G, I, J, N, O, P, S, T, U, X e Y. E o underline, justamente para setar o
Aqui é mostrada justamente a demonstração do nosso dispositivo. Conforme mostrado aí, começa então com a apresentação da nossa instituição e dos nossos nomes. Se o usuário quisesse neste momento apertar o botão, ele poderia cancelar a apresentação. Agora é mostrado a rotina onde o dispositivo pede o peso e a altura. Digitando então o peso e a altura, ele mostra então o resultado e a categoria, no caso normal. Acima do peso, como foi mostrado, interrompendo a sequência. Obesidade 1. Usando então o botão de backspace. Obesidade 2. Obesidade 3. Muito abaixo. Nota-se que o M ocupa 2 caracteres. Então, testando agora o botão de reset. E a rotina então recomeça. A seguir, então, vai ser demonstrada outra demonstração. Bora, professor, aí tá gravando já. Sem falar de tiroteio. Foi o. Tá gravando aí, ó. Vai, liga. Deixa gravar, a gente corta. Olha aí, vamos testar agora. Projetão de Hilton aí. Microcontroladores. Sistemas embarcados. Cálculo de IMC, a gente espera receber o peso e a altura com o grande professor aqui, Gilberto Sobreira, lá de Esperança. Muita massa e pouco músculo. Coloca aí seu peso, professor. Peso, 73 quilogramas. 73. A gente é no jogo da velha. Isso. Altura. 173 ou tem vírgula? Sem vírgula. Não, sem vírgula. Entra de novo. Normal. Ok. Tá saudável. Tá dando certo então. Tá filé. Aí ele mostra aqui de novo. Tá pedindo uma nova leitura. Vai apertar Enter aqui. Aí ele mostra novamente a mensagem. Clica no botão de reset. Quando nós apertar no botão de reset, ele começa a executar o programa do zero. Beleza.